Quem nunca quis ser um super-herói e salvar o dia, como as meninas superpoderosas? Eu sempre quis ser a lindinha, mas não foi dessa vez. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que vocês podem salvar o mundo sem ser um super-herói. Se você mora no planeta Terra, você com certeza já ouviu falar sobre o aquecimento global. Mesmo se você não mora no planeta Terra, se você é um alienígena, você também já ouviu falar do aquecimento global. Mas se você é de um lugar tão distante ou mora em uma bolha, eu vou contar para você o que é o aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que as emissões de gases de efeito estufa que encobrem a Terra, retendo o calor do Sol, fazendo isso o aquecimento global e as mudanças climáticas que nós infelizmente estamos vendo. Só para vocês terem uma ideia, agora, nesse exato momento, no dia 27/7/2022, o mundo está aquecendo mais rápido do que qualquer momento registrado na história antes. Em 2021, a temperatura da Terra ficou em 1,1 graus a mais do que a média do período pré-industrial. Mesmo sem ter batido o recorde de 2016, esse foi um dos anos mais quentes já registrado, e o desempenho de outros indicadores chaves das mudanças climáticas alcançaram níveis históricos. De acordo com o relatório divulgado no dia 18/5/2022 pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, a entidade reforça o alerta de que o sistema enérgico global está levando a humanidade para uma catástrofe. A OMM demonstrou que a atividade humana provocou mudanças em escalas planetárias nos oceanos, na atmosfera, com consequências nefastas e duradouras para o ecossistema. A concentração de gases de efeito estufa e o aumento do nível do mar, a temperatura, a acidificação dos oceanos registraram valores sem precedentes no ano passado, afirmou o documento intitulado No Estado do Clima Global de 2021. O relatório científico confirma que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história. De acordo com os registros disponíveis, o calor retido na atmosfera pelos gases de efeito estufa de origem humana aquecerá o planeta durante muitas gerações, muitas. A OMM ela também destacou a importância do Brasil, tá? O Brasil ele tem um papel muito importante nas apresentações de relatório nas Nações Unidas sobre o clima de 2021, que estão recheados de dados alarmantes. A entidade pediu para o governo brasileiro para interromper o desmatamento na Amazônia. Eles destacaram que o desmatamento na região tem tido um grande impacto sobre o clima. Mas agora você deve estar se perguntando, como eu vou salvar se tudo está indo para o desastre, não é mesmo? Calma, a gente tem um projeto de paz. A transformação enérgica pode ser um projeto de paz para o século XXI. Para o secretário da ONU, Antônio Guterres, se tiver errado me perdoa, o relatório é uma confirmação sombria do fracasso da humanidade em enfrentar as mudanças climáticas. Guterres advertiu que o mundo se aproxima cada vez mais de uma catástrofe climática, devido a um sistema enérgico mundial falido. Ele pediu a adoção de medidas urgentes para uma transição enérgica que tire a humanidade do beco sem saída que ela está no momento, e que combustíveis fósseis representam. O Antônio Guterres propôs ações para estipular o desenvolvimento de energias retornáveis como estímulo amplo de acesso a tecnologias de materiais ecológicos e triplicar os investimentos privado e público em energias verdes e acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Ele disse, abre aspas, se agirmos juntos, a transformação das energias renováveis pode ser o projeto de paz para o século XXI, fecha aspas. Mas enquanto isso não acontece, ondas de calor intenso se tornam mais frequentes. Então, a gente viu ali Califórnia no dia 9 de julho de 2021, com 50 graus registrados, algo que não ocorria desde 1930. Terríveis inundações na Europa, na Alemanha, que causaram mais de 20 bilhões de danos. Furacões como o Ida, que foi registrado em Louisiana em agosto, deixou 75 bilhões de prejuízos. Isso sem contar as secas que atingiram regiões do mundo inteiro, né? Mas como Canadá, Estados Unidos, Irã, Afeganistão, Turquia, o Nordeste da África e Madagascar. E elas são atingidas há cerca de 2 anos por essa seca.
com efeitos devastadores sobre a segurança alimentar, sobre as pessoas que existem lá. A OMM e a Agência da ONU para a Agricultura estimam que mais de 1 milhão de pessoas precisam de assistência urgente nesses locais. Você deve estar se perguntando, tá, e daí? Como que eu vou resolver isso? Eu vou lá na África apagar o fogo? Eu vou fazer as pessoas pararem de usar carro? Isso não é problema meu, isso é problema do governo, não, o problema é de um todo, da comunidade. Não é só o governo e as empresas que devem se comprometer com a luta contra o aquecimento global. Cada um de nós pode reverter seus hábitos de consumo como uma forma de combater as mudanças climáticas. Ah, mas isso é só um grãozinho de areia. Mas faz toda a diferença, é só todo mundo fazer que faz toda a diferença se todo mundo fazer. Cada atitude, por mais simples que seja, conta, principalmente se servir como exemplo para outras pessoas e for repetida ao longo do tempo, passando gerações por gerações. Olha que coisa legal. Por isso, na Semana do Meio Ambiente, o Instituto Acatu preparou um calendário com sugestões simples de mudança de hábito no dia a dia que podem trazer uma grande diferença. Por favor, peguem papel e caneta e anotem. Dica 1. A agropecuária é uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Não só pela sua prática, como pelo desmatamento associado, mas também ela representa 61% das emissões de gás totais do Brasil, considerando o uso total da terra. O gado, em seu processo de digestão, gera o gás metano, que causa o efeito estufa em uma proporção 21 vezes maior do que o gás carbônico, contribuindo fortemente para o aumento da temperatura média do planeta. Por isso, repense sua alimentação, diminua o consumo de carne bovina, procurando substituí-la quando possível por outras opções de proteína, principalmente vegetais. Dica 2. Evite o uso de canudo e copos descartáveis. Esses utensílios são usados por poucos minutos e sua proporção emite gases de efeito estufa. Então, opte por recipientes duráveis que poderão ser utilizados várias e várias vezes. Um copo personalizado do seu gosto, com o seu personagem favorito, com o seu idol favorito, do jeito que você quiser, mas que você possa usar ele várias e várias vezes. Dica 3. Faça pequenos trechos a pé. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Prefira andar de bicicleta, fazer um percurso a pé. Se você puder, né, ter essa opção, que às vezes é um trecho pequeno, prefira ir a pé, porque evitar o uso do carro, de ônibus, de moto, ajuda muito o meio ambiente, porque os veículos, na queima do combustível, eles emitem o gás efeito estufa. Então, quando possível, prefira ir a pé. 4. E muito importante, não desperdice os alimentos. O processo da decomposição dos alimentos também libera gases, por isso evite o desperdício. Uma boa dica é preparar somente a quantidade de comida que você vai consumir ali na hora. Ainda assim, se sobrar, coloque na geladeira, coma mais tarde, congele. Enfim, não desperdice, porque além de liberar gases, né, e você tá às vezes desperdiçando o alimento que alguém poderia estar comendo, porque tem muitos locais, muitos lugares no mundo inteiro, no Brasil, no mundo, onde tem pessoas passando fome. Então, evite o desperdício de alimento. Dica 5. Desligue a luz ao deixar o ambiente. Sim, você já deve ter ouvido isso várias vezes, a sua mãe falar: eu não sou sócia da Copel, ou da onde você estiver da sua região. Economize energia elétrica, principalmente no período mais seco do ano. Nessa época chove menos e os níveis do reservatório de água das hidrelétricas ficam bem baixos. E quando isso acontece, é necessário acionar as usinas termoelétricas, que lançam mais gases de efeito estufa na atmosfera. Então, sempre economize tanto luz quanto água, economize tudo. Dica 6. E vai com a mente aberta, por favor. Olha, compre roupas de segunda mão. Não é sempre, mas sempre que der, compre roupa de segunda mão. Sabe por quê? Quando a gente compra uma roupa de segunda mão, está ajudando a aumentar a vida útil desse produto, ou seja, fazer valer o recurso que nessa peça foi gastado, que foram consumidos, porque todo o processo de produção da roupa e acessórios de moda emite gases de efeito estufa, entre outros impactos ao meio ambiente e à sociedade. Então, sempre que der, vai no brechó, às vezes tem até roupa de marca lá e você acaba ainda lucrando. 7. Reduza o volume do seu lixo. Sim, foi isso que você escutou. Reduza o volume do seu lixo. Além de você fazer o descarte corretamente orgânico, de reciclável,
Quando você diminui o volume do seu lixo, os resíduos, menos terá que transportar, ou seja, quando o caminhão vem pegar ali na sua casa, vai ser menos lixo para transportar até o aterro sanitário. Então, a partir do momento que a gente organiza a nossa casa, o nosso lixo, as coisas ficam mais fáceis, tanto para o transporte quanto para a hora de fazer a reciclagem lá nos aterros sanitários, separação do lixo também. Então, gente, se cada um fazer a sua parte, a gente reduz significantemente esse número, desacelera o aquecimento global. Que sim, o planeta está com os dias contados. A gente, como indivíduo, não consegue fazer muito, mas se cada um fazer a sua parte na comunidade, a comunidade como um todo consegue um resultado significante. Então, por isso que é importante cada um fazer a sua parte. Eu sei que parece pouco para uma pessoa, mas se todo mundo fizer, o resultado vai ser grande. Isso que eu estou fazendo esse vídeo é um trabalho para minha faculdade, a fim de beneficiar a comunidade como um todo. Então, é mais trazer como uma informação. Eu sei que tem essas informações aqui, mas como é um trabalho para minha faculdade, eu resolvi trazer aqui e postar também no YouTube. Então, é isso. Se você puder me ajudar curtindo, comentando, falando eu vi, para eu ver quantas pessoas visualizaram o vídeo, para eu poder também colocar como relatório no meu trabalho, eu agradeço. E é isso, gente. Muito obrigada.